सो गाइस, आज के वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं वेरी यूजफुल, helpful and daily use sentences of European Portuguese. So my dear friends, let's start this video without wasting any more time. So इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम है नवरूप सिंह and welcome back to my channel Knowledge Beginners, where you can get the interesting videos with quality. So my dear friends, let's begin with sentence number 1. Eu tenho dor de cabeça. Eu tenho dor de cabeça. In short form, we can say tenho dor de cabeça. In English, I have pain in my head or I have headache. In Hindi, मुझे सिर में दर्द है. Tenho dor de cabeça. Next. Eu tenho gripe. Eu tenho gripe. In short form, we can say tenho gripe. In English, I have flu. In Hindi, मुझे जुकाम है. Ao lado direito. Ao lado direito. In short form, lado direito. In English, the right side. In Hindi, दाईं ओर. Ao lado esquerdo. Ao lado esquerdo. Short form, lado esquerdo. In English, the left side. In Hindi, बाईं ओर. Ao lado esquerdo. Anda aqui. Anda aqui. In short form, anda cá. Anda cá. In English, come here. In Hindi, यहाँ आओ. Vai pra ali. Vai pra ali. In short form, vai pra ali. Vai pra ali. Go there. Go there. उधर जाओ. Vai pra ali. Vai para fora. Vai para fora. In short form, vai lá fora. In English, go outside. Go outside. In Hindi, बाहर जाओ. Está ali dentro. Está ali dentro. In short form, aí dentro. Aí dentro. In English, it is in there. It is in there. In Hindi, वह अंदर है. aí dentro. Você pode sair daqui. Você pode sair daqui. Here you can also use tu podes. It is for younger person. Okay? And você pode is for respect. Short form. Pode ir lá fora. Pode ir lá fora. In English, you can go out from here. You can go out from here. In Hindi, आप यहाँ से बाहर जा सकते हो. Podes passar aquela coisa. Podes passar aquela coisa. Here you can use você pode for elder person. Pode passar aquela coisa. In short form, passa-me aquela coisa. Passa-me aquela coisa. In English, can you pass me that thing? Can you pass me that thing? In Hindi, मुझे ये पकड़ाना. O que isso? O que isso? In short form, que isso? What is this? ये क्या है? Que isso? Você pode assinar este papel. As I said you earlier, you can also use tu podes. आप tu podes भी यूज कर सकते हैं अगर वो आपसे छोटा है, और अगर वो आपसे एल्डर है, बड़ा है, तो आप você pode यूज करेंगे उसको रिस्पेक्ट देने के लिए. शॉर्ट फॉर्म, pode assinar este papel. Podes assinar este papel. In English, can you sign this paper? In Hindi,
आप यहाँ हस्ताक्षर कर सकते हैं मीन्स आप यहाँ साइन कर सकते हैं। नेक्स्ट, onde está o CEF de Santarém? onde está o CEF de Santarém? इसकी कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर यूज करेंगे onde está o CEF de Santarém? Where is the CEF of Santarém? संताराई की सेफ कहाँ है? Estou perto de W Shopping. 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 In English, I am near the W Shopping. मैं W Shopping के पास हूँ। मैं W Shopping के पास हूँ। Amanhã eu tenho de ir ao trabalho. Amanhã eu tenho de ir ao trabalho. Short form. Amanhã tenho de ir ao trabalho. In English, tomorrow I need to go to work. In Hindi, मुझे कल काम पे जाना चाहिए। Eu quero peito de frango. Eu quero peito de frango. Quero peito de frango. Quero peito de frango. I want meat of hen's chest. मुझे मुर्गी की छाती का मीट चाहिए। Eu quero pernas de frango. Eu quero pernas de frango. Quero pernas de frango. Quero pernas de frango. I need meat of hen's legs. मुझे मुर्गी की टांगों का मीट चाहिए। O que é teu número do telemóvel? O que é o teu número do telemóvel? In short form, que é teu número do telemóvel? Que é teu número do telemóvel? In English, what is your mobile number? In Hindi, आपका मोबाइल नंबर क्या है? O que é o teu número do telemóvel? Eu posso entrar, senhor? Eu posso entrar, senhor. In short form, posso entrar, senhora? Posso entrar, senhora. In English, can I enter, sir? Can I enter, sir? In Hindi, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, श्रीमती? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, श्रीमती? Posso entrar, senhor or senhora? Eu queria dizer que eu quero mudar a minha morada. Eu queria dizer que eu quero mudar a minha morada. In short form, eu quero mudar a minha morada. In English, I want to request that I want to change my address. I want to request that I want to change my address. मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि मुझे अपना पता बदलना है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि मुझे अपना पता बदलना है। O que é teu número de contribuinte? O que é teu número de contribuinte? In short form, que é teu número de contribuinte? Que é teu número de contribuinte? In English, what is your NIF or physical number? In Hindi, आपका NIF या physical number क्या है? Percebești, percebești. In short form, percebești. In English, did you understand? Did you understand? In Hindi, समझ लग गई, समझ लग गई. Você pode repetir? In short form, podes repetir. Here we can use in two forms. Tu podes or você pode. Repetir in short form. Podes repetir. In English, can you repeat? In Hindi, क्या आप दोहरा सकते हो? Eu quero marcação. Eu quero marcação.
In short form, quero marcação. In English, I need marcação. I need marcação. In Hindi, मुझे marcação चाहिए. Marcação चाहिए. O que é teu morada? O que é teu morada? Que é teu morada? What is your address? आपका घर का पता क्या है? O que é teu morada? Muito obrigado com coração. Muito obrigado com coração. In short form, muito obrigadíssima. Muito obrigadíssima. In English, thanks a lot with heart. Thanks a lot with heart. In Hindi, दिल से धन्यवाद. Eu quero casa para alugar-se. Eu quero casa para alugar-se. In short form, quero casa para alugar-se. In English, I need house at rent. I need house at rent. In Hindi, मुझे घर चाहिए किराए पे. Eu quero cilindro de gás. Eu quero cilindro de gás. In short form, quero cilindro de gás. Quero cilindro de gás. In English, I need a gas cylinder. I need a gas cylinder. In Hindi, मुझे गैस सिलेंडर चाहिए. मुझे गैस सिलेंडर चाहिए. Quanto custa esse cilindro de gás? Quanto custa esse cilindro de gás? Short form, quanto custa esse? Quanto custa esse? How much is this? How much is this? In Hindi, क्या कीमत है? इसकी क्या कीमत है? Estou aqui. Estou aqui. In short form, estou aqui. In English, I am here. In Hindi, मैं यहाँ पे हूँ. मैं यहाँ पे हूँ. Estou aqui. Como eu posso levar isso? Como eu posso levar isso? In short form, como posso levar esse? Como posso levar esse? In English, how can I take this? How can I take this? In Hindi, मैं कैसे ले जा सकता हूँ? मैं कैसे ले जा सकता हूँ? Tu tens cartão de conduzir? Tu tens cartão de conduzir? Short form, tens cartão de conduzir? Tens cartão de conduzir? In English, do you have driving license? Do you have driving license? In Hindi, आपके पास गाड़ी का लाइसेंस है? आपके पास गाड़ी का लाइसेंस है? A carteira está dentro da gaveta. A carteira está dentro da gaveta. In short form, carteira está dentro da gaveta. Carteira está dentro da gaveta. In English, the wallet is inside the drawer. The wallet is inside the drawer. In Hindi, पर्स ड्रॉर में है. पर्स ड्रॉर में है. Onde é que eu posso comprar essa coisa? Onde é que eu posso comprar essa coisa? Onde é que eu posso comprar essa coisa? Short form, onde posso comprar essa coisa? Onde posso comprar essa coisa? In English, where can I buy this thing? In Hindi, मैं यह चीज कहाँ से खरीद सकता हूँ? मैं यह चीज कहाँ से खरीद सकता हूँ? Onde é que eu posso comprar essa coisa? Onde é que está o meu carro? Onde é que está o meu carro? In short form, onde está o meu carro? Onde está o meu carro? In English, where is my car? In Hindi, मेरी गाड़ी कहाँ है? Onde é que está o meu carro? Está ali cima. Está ali cima. Short form, aí cima.
अई सीमा. In English, it's up there. It's up there. In Hindi, वह उधर ऊपर है. वह उधर ऊपर है. Tu podes abrir a janela? Tu podes abrir a janela. In short form, pode abrir a janela? Podes abrir a janela. Here we can use two forms, pod or podes. If we want to give respect, then we need to use pod. If we don't need to give respect, then we can use podes. अगर हमें किसी को रिस्पेक्ट देनी है तो हम pod यूज करेंगे, अगर नहीं देनी तो हम pods यूज करेंगे. In English, can you open the window? In Hindi, क्या आप खिड़की खोल सकते हैं? Eu posso dormir na teu cama? Eu posso dormir na teu cama. Short form, posso dormir na teu cama? In English, can I sleep on your bed? In Hindi, मैं आपके बिस्तर पर सो सकता हूँ? ये एक क्वेश्चन पूछ रहा है. Posso dormir na teu cama? Sim, tu podes dormir. Sim, tu podes dormir. Here you can use você pode for respect. Sim, você pode dormir. In short form, podes dormir. In English, yes, you can sleep. In Hindi, सो सकते हो. Eu posso. Short form, posso. In English, can I? In Hindi, मैं डैश सकता हूँ. मैं ये काम कर सकता हूँ. Eu posso. Pode ser. Pode ser. Short form, pode ser. In English, yes, it could be. In Hindi, हाँ हो सकता है. हाँ हो सकता है. आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप ये दोनों चीजें जरूर करेंगे. Olá, como é que é? Olá, como é que é? In short form, मैं क्या? मैं क्या? M-E, मैं क्या? मैं क्या? In English, what's up buddy? What's up buddy? In Hindi, क्या हाल है? Bem. Bem. In short form, bem. In English, good. In Hindi, बढ़िया. Sempre andar. Sempre andar. In short form, sempre andar. In English, life is always walking. In Hindi, चल रही है जिंदगी. Tudo bem, obrigado. E tu? Or you can use você for respect. Short form, tudo bem, obrigado. E tu? In English, I'm good. Thanks. And you? In Hindi, मैं ठीक हूँ. धन्यवाद. आप कैसे हो? So my dear friends, I hope you enjoy this video. If you enjoy this video, then don't forget to like this video, comment on this video and subscribe to our channel Knowledge Beginners. And also don't forget to watch these two videos which are on your screen for getting more interesting information with Knowledge Beginners. So my dear friends, if you like this video, once again subscribe my channel, hit bell icon and comment, and don't forget to follow me on Instagram. Link is in the description. Goodbye. Jai Hind. Vande Mataram.